Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, quero louvar a Deus pela sua vida, por você passar por aqui, tirar um pouquinho do seu precioso tempo para ouvir a palavra de Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. A palavra de hoje está em Mateus, no seu capítulo 7, verso aleluia 15, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia. Nem todo o que me diz, aleluia, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas, aleluia, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe dirás abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Aleluia, vós que praticais a iniquidade. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu as chuvas, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus, amados e amadas. Nós temos ensinamentos da palavra de Deus nesta manhã, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. O Senhor, Ele manda nós nos acautelarmos, nós vigiarmos, termos cuidado, sermos prudentes, aleluia, porque os falsos profetas estão aí. E eles podem enganar até os escolhidos, aleluia, louvado seja Deus. A palavra está dizendo que eles, aleluia, vêm vestidos, aleluia, até nós como ovelhas, mas anteriormente, aleluia, são lobos devoradores. Por dentro deles, aleluia, não tem nada de servo de Deus. E o Senhor diz: olha, é tão difícil saber quem é o falso profeta, mas eu vou deixar alguns sinais para vocês, aleluia. E ele diz: pelos seus frutos o conhecereis, aleluia. Então, se eu vejo uma pessoa com mau testemunho, né, aleluia, pessoas falsas, invejosas, adúlteras, pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que anda na ladruice, aleluia, mas está em cima do altar e diz que serve a Deus, eu posso ver que pelo fruto dele, eu posso ver que ele é um falso profeta. Não tem nada de servo de Deus. O Senhor diz que pode a árvore boa dar maus frutos? Não, de maneira alguma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele diz: pelos seus frutos vocês vão conhecer, vão saber, aleluia, quem é que está diante de vocês. Aleluia, porque ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Aleluia. Ele diz, muitos dirão, né? Vão dizer a ele no grande dia, aleluia, no dia de juízo final. Vão dizer, aleluia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios. Olha o que eles fazem, igreja. Falso profeta, ele profetiza, falso profeta, ele expulsa um demônio, falso profeta, ele pode até curar, porque na vida dele ele tá usando o nome do Senhor, e o nome do Senhor não volta vazio. O nome do Senhor não é escarnecido. O nome de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ainda que seja um falso profeta que esteja ali a pregar, vai acontecer o milagre, porque é Deus quem faz o milagre, não é ele. Só que ele é falso profeta. Mas aí o Senhor diz, olha, depois que eles, né, saírem dali, né, um exemplo, eles estão ali na igreja pregando, ou numa praça, ou em uma obra social pregando. Eles estão falando o nome do Senhor, né? E o nome do Senhor não volta vazio. Então, Deus, ele vai operar na vida daquela pessoa. Mesmo sendo um falso profeta, Deus, ele vai usar. A palavra aqui está clara, vai usar, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Porém, o Senhor disse assim, mas pelos frutos vocês vão saber se eles são falso profeta ou não. Mas a palavra do Senhor, ela não cai em terra. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, por ele falar a palavra de Deus, vai se cumprir. E é por isso que muitos serão enganados, porque a palavra do Senhor vai se cumprir na boca, né, na vida daquela pessoa, mesmo sendo proferida na boca do falso profeta, vai se cumprir e muitos serão enganados, porque quando aí você diz assim, ou eu falo, olha, é um falso profeta, as obras dele não condiz com a palavra que ele prega. Não, mas ele profetizou na minha vida e aconteceu. Quantos nós já ouvimos falar isso? E a gente olha e sabe que é um falso profeta. Mas é porque a palavra de Deus, ela não volta vazia e ninguém escarnece do nome do Senhor. A palavra de Deus, ela não cai em terra. A palavra de Deus, ela vai ter morada no coração da pessoa. E Deus vai operar para saber que aquela pessoa, para aquela pessoa saber, né, que ele é Deus, né? Mas a pessoa que está ali falando da palavra de Deus é um falso profeta. E o Senhor diz assim, olha, e como vocês vão saber que ele é um falso profeta? Porque estão falando no meu nome, curando em meu nome. E eles vão dizer ao Senhor, nós curamos, nós profetizamos, nós comemos e bebemos na tua mesa. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque para eles dizer que expulsaram demônios é porque realmente expulsou, porque no nome de Jesus os demônios caem por terra. Os demônios têm que se render ao nome de Jesus, vocês estão entendendo, minhas amadas? Só que são falsos profetas, e o Senhor ele diz assim, olha, nem todos aqueles que me dizem Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a minha vontade. Então muitos chamam, mas não faz a vontade de Deus. Muitos profetizam, mas não faz a vontade de Deus. Muitos expulsam demônios, mas não faz a vontade de Deus. Muitas pessoas recebem cura, mas aquela pessoa que profetizou não faz a vontade de Deus. E você recebe a sua cura através também da sua fé em Deus. Aleluia. Mas eles vão dizer naquele dia, Senhor, aleluia, naquele dia, Senhor, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, tá vendo? Eles expulsaram, eles profetizaram. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, tá vendo? Eles vão fazer muitas maravilhas, até mais do que um servo como nós, sabe por quê? Porque, aleluia, louvado seja Deus, esse povo que não obedece a palavra de Deus, vocês já observaram que eles ficam o tempo todo, misericórdia, aleluia, glória a Deus, eles ficam o tempo todo que é para mostrar que é mais espiritual do que os outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, muitas das vezes, eles enganam mesmo as pessoas. E aí ele diz, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhe dirás abertamente, né? O Senhor vai falar abertamente. Não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, as pessoas, elas recebem as bênçãos delas, porque está sendo falada no nome do Senhor, no nome do nosso Deus. Mas aquela pessoa que se veste como servo de Deus, mas ele é um falso profeta, ele é um mentiroso, ele é um enganador, né? Deus, ele diz, olha, eu não te conheço, apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Porque ele falou do Senhor,
ele carregou a Bíblia debaixo do braço, por onde ele andava, ele dizia ser um servo de Deus, mas ele era um maldito. Por quê? Porque ele praticava, ele falava de Deus ali na frente do povo de Deus, mas quando estava sozinho, as obras deles não condiziam com a palavra do Senhor. Quantos escândalos nós temos visto aí? De pessoas que profetizaram, de pessoas que... Eu mesmo já recebi milagres de pessoas que profetizaram na minha vida, né? E no início eu achava que era servo de Deus. E depois, passado um tempo, né, a capa sempre cai, a verdade sempre vem à tona, a gente vê que aquela pessoa era um adúltero, aquela pessoa era uma falsa profeta, aquela pessoa não obedecia a palavra de Deus, mas eu recebi. Porque eu criei na palavra de Deus, eu criei na palavra que foi liberada, porque não é o homem, não é nós que fazemos o milagre e nem abençoamos vida, é Deus quem abençoa. Deus, ele nos usa como canal de bênção para abençoar as vidas. Mas, porém, o falso profeta, ele também usa da palavra de Deus para enganar as pessoas, para extorquir, tirar dinheiro, dizer que está doente, dizer que está precisando, dizer que está passando necessidade, e a gente acha que é servo de Deus e a gente abençoa. E aí depois, no tempo, a gente vê que não era servo de Deus, coisa nenhuma. Mas aí por que a gente vê? Por causa dos frutos deles, que não condiz com a palavra de Deus. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus. Então, amados e amadas, né, vamos ficar atentos e atentas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele diz que todo aquele que escuta as palavras dele, né, e pratica, né, é um homem prudente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que obedece a palavra de Deus é prudente. Vai vir chuvas, vai vir ventos, vai vir tempestades. O que é essas chuvas aqui? Vai vir lágrimas, vai vir decepções, vai vir angústias. Louvado seja Deus, vai vir provas, vai vir deserto, mas o Senhor está conosco e nossa casa, a nossa vida está alicerçada na palavra de Deus e nós não vamos, né, desviar, nem esmorecer, nem escandalizar. Mas aqueles que a vida não está alicerçada na palavra de Deus, vai se desviar do caminho, vai escandalizar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque não ouviu e nem praticou a palavra de Deus. Então, para louvado seja o nome, a gente resistir o dia mal, para a gente saber quem é o falso profeta, para a gente resistir às tempestades, para a gente morar no céu, a gente tem que andar com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Aleluia. Nós temos que estar andando na porta estreita, né? A palavra do Senhor diz, aleluia, ainda aqui no versículo 13 do capítulo 7 de Mateus, louvado seja Deus, que a palavra fala assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, há poucos que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Né? Então, vamos porfiar pela porta estreita, pelo caminho apertado, vamos deixar espaçosa, larga, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a porta larga e espaçosa não vai levar a gente a lugar nenhum. O único caminho que faz a gente encontrar com Deus é a porta estreita, é o caminho estreito, né? O caminho apertado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos obedecer a palavra de Deus, vamos ser fiel ao Senhor. Aleluia, para que naquele grande dia nós possamos desfrutar das maravilhas de Deus, morar ao lado de Deus, estar com o Senhor, reinar para sempre ao lado de Cristo. Aleluia, que adianta, né, se vestir como servo de Deus, que adianta se vestir como serva de Deus, falar até como serva de Deus, mas dentro de casa ser um mau esposo, uma mal esposa, né, um mau filho, na rua comprar e não pagar, ir para os motel, né, escondido, com mulheres estranhas, com homem estranho. Que adianta, né, andar com a palavra de Deus, mas no grande dia não herdar o céu, porque não andou na verdade do Senhor, brincou com a palavra de Deus. E todos aqueles que brincam com as coisas de Deus morrem. Todos aqueles que escarnecem das coisas de Deus morrem. Todos aqueles, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que zombaram de Deus, não ficaram de pé. Então não brinque com as coisas de Deus, não brinque com a palavra de Deus. Jesus, ele está voltando e a hora é essa de nós
nos aproximarmos do Senhor, nos santificarmos, né? Andarmos com Cristo, sermos direcionados e direcionadas por Ele, porque, irmãos, a coisa está feia, vai ficar mais feia ainda. Mas se eu e você, nós estivermos em Cristo Jesus, Ele estiver conosco, o Senhor Ele diz que nós pedimos tudo, podemos pedir tudo o que a gente quiser, e Ele vai realizar, Ele vai fazer em nossas vidas, porque a palavra está em nós. Amém? Fiquem todas e todos na paz do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu coloco cada vida que vai passar por aqui diante de Ti. Deus nos abençoa, nos dá um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Joga por terra todo dardo inflamado do maligno. Não deixa, Pai, nós sermos atingidos, Pai, por nenhuma flecha, por nenhum mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, sê conosco, Pai. Sê conosco, fica conosco e nos dá, Deus, a vitória. Em nome de Jesus. Eu peço a você que se inscreva, deixe seu pedido de oração, né? Deixe o seu joinha. Louvado seja Deus, não desista. Perseverem, porque a vitória é certa. Em nome do Senhor Jesus.